Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aí para mais uma entrevista da nossa série. Hoje a gente tem um convidado super bacana. O Vinícius, ele é um dos fundadores e CEO da Conta Azul, uma startup que está há quase 10 anos no mercado, fazendo um trabalho fantástico, crescendo muito. É um cara super reconhecido no nosso meio e eu tenho um orgulho enorme de estar entrevistando aqui. Vinícius, obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, foi um prazer estar com vocês aqui e obrigado pelo convite também. Imagina. Bom, vamos lá, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, conta para a gente um pouco do momento que vocês estão vivendo, né? A quarentena e esse momento aí, Covid, pegou todo mundo de surpresa. A gente, como empreendedor, teve que se adaptar como nunca para esse momento, mas o que que você consegue compartilhar com a gente que mudou no dia a dia de vocês e mudou no planejamento que vocês tinham para 2020? Bacana. Bom, eu acredito que ninguém estava preparado para o que aconteceu, né? Então, é uma coisa que as melhores empresas, os melhores planos não contemplavam uma situação que a gente vive hoje aqui no mundo, né? De maneira geral. Então, eu acredito que a primeira coisa foi aquela dúvida, incerteza, né? O que que vem pela frente. Então, obviamente, a gente tinha começado um ano super já bem planejado, talvez um dos melhores planejamentos. Iniciávamos aí um ciclo depois de 2 anos tendo recebido o último aporte de investimento, onde várias coisas já estavam se consolidando. Então, uma expectativa enorme, né, para o ano. Aspecto de indicadores econômicos apontando para um grande ano como o país, né, o nosso mercado super quente. Então, a primeira reação foi: pô, vamos entender o que está acontecendo. E ao entender, a situação era, principalmente ali nas primeiras semanas de março, era um cenário de extrema incerteza, né? Como se você tivesse numa estrada, a gente sabia para onde a gente, qual a direção que a gente deveria ir, mas de uma hora para outra veio uma neblina densa que você não tem noção, né, da próxima curva, e a principal reação é reduzir um pouquinho. Então foi exatamente isso que a gente fez, foi tentar tatear um pouco, entender qual a profundidade, qual o tempo que isso tudo ia durar. Nós vimos que seria um cenário que não era simples, né? Tudo que a gente já conseguia ter acesso à informação em outros países mostrava que obviamente a gente deveria adotar bastante cautela. E como o nosso business, né, é um software as a service B2B, é um modelo que ele vai crescendo de maneira sustentável ao longo do tempo. Então a gente decidiu, cara, vamos adotar cautela, vamos tentar fazer o que é essencial, fundamental, para a gente ganhar um tempo e ver como que tudo isso se comporta, né? Então, na prática, a gente teve que adaptar todo o plano do ano, né? Então focar muito mais em garantir nosso core business, né? Fortalecer ele, né? Reduzir tudo que era de despesas talvez não essenciais, dado esse novo momento, olhar com muito mais cautela, pausar planos cujo payback era um pouco mais de longo prazo, né? Entender de verdade o que, que era necessário para esse momento, para a gente principalmente preservar caixa, conseguir navegar bem pelo momento que a gente não tinha mais visibilidade. Acho que já as últimas semanas, aqui falando já de início de junho, já tem um cenário bem mais claro, ainda com muita incerteza, mas com mais clareza. Mas na época, então, exigia bastante isso. Então, a gente adotou bastante medida de redução de despesas, de pausar planos de médio e longo prazo, cujo payback seja de médio e longo prazo, focar na essência do nosso negócio e principalmente, talvez aí foi o fator principal que a gente tentou colocar mais energia, foi como que a gente conseguia apoiar o nosso mercado, que a gente sabe que pequenas empresas são empresas que, nesse momento de crise, sofrem bastante pela própria cultura de gestão financeira, planejamento e, obviamente, pela questão de caixa mesmo, um nível de caixa muito baixo entre essas empresas, e a gente precisava se mover para tentar ajudar. E aí, nesse caso específico, quais foram as iniciativas que vocês conseguiram desenvolver para dar suporte para o pequeno empreendedor?
Bom, o que a gente pensou mais vamos lá, o que nós fizemos com o Conta Azul, se for analisar, o nosso grande propósito é transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. A gente acredita nas pequenas empresas e ajuda elas, então, a tomarem decisões melhores para aumentar as suas chances de sucesso quando esse empreendedor decide empreender. Então, tudo que a gente faz é, obviamente, construir muita tecnologia, uma plataforma que se tornou a maneira mais simples de uma pequena empresa ter o controle, ter a gestão, ter informação para poder decidir, mas também a gente mudou a relação da pequena empresa com o seu contador, né, que era o contador conhecido até então, um cara burocrata, um cara que só manda guia para você pagar imposto, sendo que ele tem um grande conhecimento para poder ajudar exatamente no problema que essas empresas mais hoje acabam tendo como causa de mortalidade, mas principalmente durante a crise é muito mais importante. Né? Então, nós fizemos esse trabalho de não só construir tecnologia, facilitar o acesso a uma plataforma de gestão financeira para a pequena empresa, mas também reinventar a relação entre a pequena empresa e o seu contador. Então, nesse contexto, nosso entendimento foi qual? A gestão financeira é mais importante do que nunca, né? E vai se tornar muito também mais relevante depois da crise. Então, a primeira coisa foi nós entendermos assim como que a nossa própria tecnologia e o conhecimento que a gente tem poderia ajudar as pequenas empresas a construírem planos de curto prazo. Aquela coisa onde caixa é rei, tem que ser plano no momento inicial, deveriam ser planos que fossem possível executados muito rápido, porque pelo próprio tempo de caixa mesmo que essas empresas têm. Então, muito da nossa energia foi como que a gente ajuda os nossos clientes a construir esses planos de corte de despesas, o que corta, né? Porque às vezes cortar não é só cortar por cortar, né? Se o teu negócio é correr uma maratona, você corta a perna, você não termina a maratona. Então, tem que cortar da maneira certa, entender o que é essencial, o que não é. Então, muito do que a gente fez foi, nós criamos um portal chamado pequenagrande.com.br. Lá a gente começou a disponibilizar bastante conteúdo, bastante treinamento todos os dias, para que a gente conseguisse acelerar tanto os nossos clientes quanto pequenas empresas em geral pudessem construir seus planos e enfrentar melhor a crise, né, estando mais preparados. Então essa foi uma das ações, obviamente muito do nosso esforço de expansão e crescimento em termos de time em si, ele foi despriorizado. Então, para botar nosso time o máximo possível apoiando os nossos clientes também. Legal, muito legal. Eu não sei se você sabe, mas a Conta Azul foi um dos primeiros softwares que a gente contratou aqui na Raccoon, assim, depois de Google, de contratar o e-mail do Google e tal, a gente já tinha esse cuidado aí e definitivamente ajudou muita gente a se organizar e conseguir estar bem preparado para os momentos difíceis que vão chegar para todos os empreendedores, né? Não tem muito como fugir disso. Então, de fato, a ferramenta ela tem um papel muito bacana em amadurecer o empreendedor, né? Fazer com que ele faça uma gestão mais inteligente. Então, eu acho super, super legal. E o que eu ia te perguntar, quando você estava falando sobre o plano que vocês executaram assim que ali em março, né, que a visibilidade estava super baixa, é um plano de contenção. Mas a partir de então, como é que vocês se organizam, assim? Porque o foco de vocês passa a ser, não, vamos executar esse plano e ficar olhando para esses indicadores de curto prazo? Ou vocês também gostam de fazer projeções, cenários, se for por esse caminho, por aquele, que rumo que a gente toma? Ou você acha que num momento de tanta incerteza essas projeções não fazem muito sentido? Uhum. Bom, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente acredita muito. Primeiro, a Conta Azul sempre foi uma empresa de propósito muito forte e visão de médio e longo prazo. Então, a gente acredita no sonho grande. Então, é uma plataforma com alto nível de complexidade. A gente está resolvendo toda a questão, automatizando a contabilidade, automatizando a gestão financeira de pequenas empresas. E isso faz com que, de verdade, a complexidade dessa plataforma seja bem grande. Então, nós sempre trabalhamos com médio e longo prazo muito bem claro e a construção de algo que se perpetue, né? Então, a primeira adaptação à mudança foi essa, né? A gente tem que olhar mais para curto prazo, né? Então entender de verdade o que é fundamental
nesse momento. Então, tudo que eu falei para ajudar o mercado, obviamente a gente trabalhou muito para acelerar também nosso roadmap de produto com funcionalidades que nós entendemos que ajudariam nessa relação entre contador e pequena empresa, melhorariam nesse momento, porque o trabalho do contador, além dele se adaptar também para esse novo momento, home office, a demanda aumentou muito, né, por parte dos clientes para se adaptar às legislações aí de folha de trabalho, os novos decretos de impostos e tudo mais. Então, a demanda aumentou muito, então a gente tentou também trabalhar nosso roadmap para que a gente conseguisse antecipar funcionalidades que estavam previstas mais lá para frente que pudessem ajudar nesse momento. Então, tentar realmente fazer 2 anos em 2 meses, aproveitando esse momento onde as vendas, de certa forma, caíram. Né? Então, na prática, a gente começou a olhar de verdade mais para curto prazo em tudo, e antecipando coisas que estavam de médio e longo prazo, que faziam sentido para o momento. Como, por exemplo, dado que a gente pausou muita coisa de expansão, cara, vamos olhar para todo o value stream, a jornada dos clientes, né, tanto contador quanto pequena empresa, e quais são todas as oportunidades que também temos de automatizar muito trabalho manual que existia pela própria necessidade de gerenciar crescimento versus eficiência, como a gente drivou a empresa mais para eficiência. Então, além, obviamente, de objetivos que nós atingimos, que estavam sempre muito próximos já, numa curva de 2 anos de break-even, cruzar o break-even, de conseguir caminhar com as próprias pernas, também antecipar muito o projeto de automação e inteligência para todas as etapas do funil, que basicamente ainda, né, obviamente, estavam sendo manuais. Então, isso que a gente se organizou, né, vamos tentar deixar a empresa muito mais eficiente e com poder de escala, quando a gente sair da crise, muito maior do que quando antes a gente entrou. E essa foi a nossa segunda prioridade, ou seja, prioridade número 1, ajudar os nossos clientes, contadores e pequenas empresas. Segundo, tornar a empresa mais eficiente, break-even, e com poder de escala muito maior. Então, tudo que tinha de projeto também mais lá para frente, que normalmente gerenciando alto crescimento com eficiência, a gente faria numa cadência muito maior, nós aproveitamos para acelerar tudo aqui. E com relação a projeções, obviamente, tudo que a gente pensou e discutiu foi o seguinte, cara, vamos olhar porque a gente tem controle, para o que está nas nossas mãos, porque, obviamente, tem algo que está fora do nosso controle, que são esses fatores externos. E no nosso caso, o lockdown que aconteceu de maneira desordenada, ficou muito claro isso, porque os estados, cidades, onde, se pegar os top 10 cidades que a gente tem mais clientes, quantas hoje tem clientes em todos os estados do Brasil, claramente, quando existia um lockdown mais forte, nós vimos o faturamento das empresas cair muito, porque as empresas emitem suas notas fiscais por dentro da nossa plataforma, né? Recebem de seus clientes usando Receba Fácil Boleto, por exemplo, um produto de pagamento, pela plataforma. Então, a gente conseguiu monitorar exatamente qual foi o impacto no mercado. Então, através desse monitoramento, a gente conseguia entender um pouco melhor o que poderia vir pela frente, porque a gente viu esse padrão, as medidas adotadas pelos estados e cidades se refletindo numa queda ou num retorno do volume de notas fiscais emitidas e na capacidade dos nossos clientes cobrarem essas notas fiscais emitidas, né? Ou seja, fechar o ciclo financeiro de faturar e receber. Então, ao ponto que no início da crise, nós vimos que nós tivemos uma redução de quase 50% no volume de notas fiscais emitidas nos top 10 estados do Brasil. Caramba. Então, ou seja, é uma proxy com relevância estatística que fala que o que de verdade aconteceu, em média, com as pequenas empresas do Brasil, considerando que tem empresas que zeraram o faturamento e empresas que foram um pouco menos afetadas. Né? Então, mas foi uma média de ficar 50% baixo no volume pré-crise, pré-Covid. Né? Então, basicamente, a gente começou a pilotar, e ainda estamos meio que assim, pilotando a empresa, sabendo usando o que está nas nossas mãos. Né? Então, nós imaginamos que assim que as coisas voltarem um pouco mais ao normal, a gente começa a olhar de novo para projeções um pouco mais estruturadas de médio e longo prazo, porque esses fatores externos ainda influenciaram muito em março, influenciaram muito em abril, e ainda estão, de certa forma,
influenciando alguns aspectos nesse momento também. Legal, legal. E nesse momento que vocês tiveram que fazer essa modificação, tanto do ponto de vista estratégico aí do encaminhamento da empresa, vocês tiveram também que fazer a modificação de todo mundo que estava nos escritórios irem para suas casas e trabalhar de home office, né? Vocês agora continuam todo mundo 100% de home office do time de vocês? Nós estamos ainda 100% em home office, vamos ficar minimamente o que nós alinhamos com toda a empresa até setembro, mas com uma grande probabilidade disso se estender até o final do ano. Então, para mim, eu fiquei positivamente surpreso no aspecto de Conta Azul ser uma empresa, apesar de ser uma empresa de tecnologia, nós discutimos essa questão do home office com certo receio, por ser uma empresa com uma cultura muito forte, com pessoas com rituais muito importantes, que eram sempre muito presenciais, e a nossa dúvida era, será que funciona? Então, é, testamos a prática, sem planejamentos, sem nada, acho que, se eu não me engano, foi próximo do dia 20 de março, nós estávamos já com 100% do time remoto, é, inclusive todos os times que têm customer facing, né, que tem desde vendas, customer success, customer service, que utilizam telefonia. Então, fiquei surpreso com a nossa capacidade de conseguir fazer essa virada tão rápida e como que foi a adaptação das pessoas também. Então, acho que o fator, obviamente, nós tivemos também, no meio de tudo isso, dentro de todos os ajustes que a gente fez, tivemos que reduzir o tamanho da empresa também. Então, acho que todos esses ajustes de reduzir o tamanho do time, mudar o time para home office, adaptar a estratégia, foi algo que nós sabíamos que essa questão de ter uma cultura muito forte era algo extremamente relevante, mas quando você cai numa situação que a cultura é botada em prática, no aspecto de você ver pessoas que estão deixando a empresa, mas agradecendo demais assim por tudo que passaram, entendendo a situação no momento, chovendo agradecimentos de pessoas que estavam sendo desligadas num momento difícil, uma decisão super difícil que a gente estava tomando, agradecendo tudo o que aconteceu nas suas carreiras, né, dentro da Conta Azul. Então foi uma prova da cultura, a adaptação das pessoas para trabalhar 100% remoto também foi uma prova prática assim da fortaleza de você investir em cultura e ter o time super engajado com propósito, adaptação da estratégia para esse novo momento. Então, ou seja, nós passamos por uma prova de fogo, uma discussão interna que a gente tem, como que a gente tangibiliza se a nossa cultura é forte ou não, porque é um feedback que nós sempre recebemos. E quando você faz algo natural, é difícil explicar até por que a cultura é forte. Então, quando você vê essa tangibilização, foi muito interessante. Mas, especificamente sobre o trabalho remoto, a gente ficou muito surpreso positivamente. Já também movemos discussões aí de estruturar políticas que provavelmente vão permitir uma flexibilidade muito maior, né, depois que tudo voltar ao normal. Com certeza a gente não volta para o que era antes e a gente vai ter o trabalho remoto ou home office muito mais estruturado na Conta Azul como um todo. Legal, legal. Eu vi você falando aí, a gente passou por algo bem parecido aqui também, quando a gente teve que tomar essa decisão. Apesar de ser uma empresa que atende os clientes de forma remota e com uma cabeça de tecnologia, e a gente tinha esse receio de o que vai acontecer quando todo mundo estiver remoto, né? E a eficiência da empresa catapultou nesse momento, um negócio que para mim era totalmente contraintuitivo. E tem um amigo nosso, o Antônio, ele fala que ele acredita que o principal motivo disso acontecer é porque o chefe não pode mais microgerenciar o seu liderado. Então ele dá autonomia e o cara toma melhores decisões e as coisas começam a fluir, que eu achei fantástico, assim, né? E acho que a maioria das empresas estão nesse momento nessa discussão, né? De perceber que o time consegue performar bem, não estando presente num escritório e o que isso abre de potencial. Mas o contraponto que você citou, e é uma preocupação nossa também, é a questão da cultura, né? Como é que você mantém uma cultura forte com pessoas que se encontram pouco ou que nunca se encontram pessoalmente, né? Acho que é um desafio que vocês vão ter que aprender a fazer na prática, né? Exato, a gente discute muito isso, porque para mim a cultura é como se fosse uma fogueira, né? Então talvez
a gente deixou de botar algum certo combustível nessa fogueira, alguma lenha, que talvez no médio e longo prazo a gente pode sentir um impacto, porque não é de curto prazo o impacto que você tem de construir uma cultura ou desconstruir ela, né? Então, às vezes a gente acaba podendo deixar alguma coisa de lado, então que é importante, que naturalmente a gente fazia, que não era explícita, era algo mais natural, né, do dia a dia. Então, acho que, de certa forma, tem muita discussão rolando nesse sentido. E, obviamente, né, com o asterisco de que o trabalho home office, remoto, também não é uma unanimidade. Né? Então, você vê que, de verdade, tem pessoas que estão amando, pô, por que que... Eu nunca imaginei que ia me adaptar tanto, ou, pô, sempre sonhei em trabalhar assim, não dava. Mas também tem outro lado de pessoas que não veem a hora de poder voltar, né? Então, tem seus dilemas individuais que a gente observa, que varia muito, o aspecto de nível de ansiedade, também controle tanto de a capacidade de equilíbrio de saúde mental, física, e as questões individuais, pessoais, né, de trabalhar em casa, tem estrutura, não tem estrutura, às vezes, pô, tem família, filho, uma situação, mora sozinha, outra situação, né? Então, ou seja, tem os dilemas pessoais, que então acho que tudo isso é interessante porque a gente está coletando muita informação e tentando pensar como que a gente estrutura então políticas muito mais flexíveis no aspecto de trabalho remoto. Eu acho que essa uma grande discussão que muita empresa de tecnologia está acelerando, e inclusive não só de tecnologia, porque no mercado contábil principalmente, onde é um mercado tradicionalmente mais padrão, né? Então, muito eu tenho ouvido falar também de contadores que já estão nessa pegada um pouco mais digital, e o que a gente está fazendo se fortalece bastante. Então, basicamente é permitir que o escritório contábil rode em nuvem. Então, você não vai precisar mais ter a necessidade de ter estrutura. E muitos contadores também estão entendendo que, pô, por que eu devo ter um escritório, né? Talvez os meus funcionários podem trabalhar de casa, ou será que o meu escritório precisa ser do tamanho que ele é hoje? Então, ou seja, acho que não só empresas de tecnologia, de maneira geral, tudo que a gente já via de tendência no aspecto de adoção de tecnologia vai acelerar. Concordo bastante com você e até sobre esse ponto, assim, né? O que a gente tem conversado, escutado muito é esse termo de transformação digital, né? Da importância da transformação digital para os negócios. E agora chegou no momento que não é mais uma opção você fazer ou não transformação digital, você faz ou você não sobrevive, né? E vocês, como uma empresa digital, que nasceram digitais, com cabeça digital, vivem isso na prática, como é que conselho que você dá para quem está embarcando no início dessa jornada? O que você precisa fazer para se digitalizar e fazer essa transformação digital acontecer de maneira correta dentro da sua empresa? Certo. Bom, posso compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo, inclusive com o mercado que a gente atende, né? De certa forma, a Conta Azul foi pioneira no aspecto de eliminar essas barreiras que existiam para uma pequena empresa ter acesso a uma plataforma de gestão, se fosse um RP, e passou pelo aspecto de construir já algo, nascer já em nuvem, né? Então, permitindo que de verdade as empresas tivessem acesso a um custo menor, sem todas as fricções que existiam. Mas, de certa forma, também a gente está, há cerca de 2, 3 anos, investindo muito em educar o mercado contábil também nesse processo de transformação digital. Então, a gente tem aprendido muito nesse aspecto, e eu acho que tudo parte do princípio que já aconteceu, né? Então, não tem mais o que se discutido sobre a adoção de tecnologia em nuvem, de você rodar toda a informação da sua empresa, hoje está não mais fisicamente dentro da empresa, mas a adoção de tecnologia no aspecto de melhorar o relacionamento com o cliente, de você ter a gestão, de você ter informações da empresa, de você ter todo o controle de comunicação entre o time, ou seja, tudo isso já existia, e o que a gente vê que está acontecendo é que quem já estava preparado para esse momento sofreu muito menos com a questão dos lockdowns, sofreu muito menos pela necessidade de ter o seu time trabalhando remoto, seja pelos decretos, né, que proibiam a operação
daquela atividade, ou até mesmo por questões sanitárias, de alguém ficar doente do time, e pô, não tem o que fazer, você tem que isolar a pessoa, né? Então, eu acho que tudo isso provou já que quem tinha passado por uma transformação digital teve seus negócios menos impactados, né? Salvo as questões externas, é que realmente teve segmentos aí como turismo, como varejo, de certa forma tradicional, eventos, né, que foram altamente afetados. Mas tirando esse segmentos que estão comparando o segmento dentro do próprio segmento, quem já tinha promovido uma transformação digital navegou muito melhor. Acho que esse é o ponto que eu quero trazer. Então, se for analisar no mercado contábil que a gente atende, todo o contador que tinha já adotado ferramentas em nuvem, que basicamente já estava trabalhando de maneira conectada em tempo real com o seu cliente, além da possibilidade de operacionalmente manter seu escritório, mesmo com as pessoas em casa funcionando, muito próximo do que era com as pessoas dentro do escritório, eles continuaram podendo entender e receber informações em tempo real dos seus clientes. Então a operação não parou mesmo e a capacidade de ajudar, que acho que esse é o grande papel do contador, principalmente nesse momento de crise, os seus clientes se manteve, foi fortalecido, né, pelo aspecto de hoje, a plataforma que nós criamos, toda a informação, as transações do cliente, do contador, chega em tempo real para ele. Então, esse é um exemplo de como a transformação digital, inclusive, já ajudou quem fez. Né? Obviamente, agora, talvez, quem está sofrendo um pouco mais pelo aspecto de ter que acelerar isso, né? E não ter o mesmo tempo de quem já tinha feito antes, né? As mesmas etapas, o mesmo a cadência que existia antes, agora tudo tem que ser feito mais rápido. Né? E eu acho que é uma grande oportunidade também. Então, o que a gente vê em diferentes ângulos, em diferentes segmentos, as tendências já estavam sendo traçadas, né? Tudo que se fala de tecnologia, na minha opinião, vai ser acelerado. No nosso contexto, todo o mercado contábil ele está se tornando muito mais digital, migrando para a nuvem muito mais rápido. O contador está adotando numa velocidade muito maior esse perfil mais consultivo e menos burocrático. As pequenas empresas, de verdade, estão uma tendência agora, dado que os planos de curto prazo para a sobrevivência do negócio foram estruturados e a empresa já está rodando, estão procurando mais gestão financeira e ferramentas em nuvem, de colaboração, de gestão financeira, de comunicação. Então, eu acho que isso já estava escrito e está acelerando pelos próprios benefícios já estarem validados. Né? Então, não é mais uma discussão de, pô, será? É seguro, não é? Acho que essa discussão não deveria estar em pauta. Acho que talvez um pouco culturalmente aqui no Brasil a gente estava vendo um pouco de uma demora para ocorrer, talvez um grande boom, né, que talvez o efeito positivo, benéfico numa situação que a gente vive hoje, que é triste no aspecto sanitário e vidas, no aspecto tecnológico vai acelerar muito, né? Então, no pós-crise, eu vejo que muitas das decisões que as empresas estão tomando agora vão dizer muito que a performance delas no pós-crise. Né? Então, eu vejo que muita empresa está se preparando, está se digitalizando, se já não estava, ou está também tentando já, com tempo, de poder prever um pouco como que o mercado que ela atua vai ficar, né? Quais são as mudanças de padrão de consumo, como que vai ser essa nova realidade. Então, com muito mais tempo, aí quem está conseguindo, quem já estava preparado tem muito mais vantagem, quem está se preparando agora vai ter suas vantagens, quem deixar para depois talvez vai ter um grande problema mercadológico de enfrentar concorrentes muito mais digitais, muito mais eficientes, com muito mais inteligência. Faz sentido. E você citou uma palavra aí que eu quero pegar o gancho, né? Você falou que você enxerga esse momento como uma oportunidade. Você é empreendedor, criou aí a Conta Azul, além disso é um empreendedor Endeavor, que dá suporte, né, para outros empreendedores. Conta um pouco para a gente qual que é a sua sensação em relação a esse momento, olhando para esses temas, oportunidades de negócio, sobre empreendedorismo. O que você acha que vai acontecer nesse sentido do empreendedorismo no Brasil? Vai ter um boom, vai melhorar, as pessoas vão surfar bem essa onda? Você é um cara otimista em relação ao futuro? Conta pra gente um pouco. Eu escolho ser otimista, né? Isso me faz bem. Eu acho que cada um tem o direito de escolher o que lhe faz bem. Então, eu sou muito otimista e vejo que todo momento de crise, se olhar para trás, e o Brasil
a gente esquece, né? Mas se estudar um pouquinho a história, vai ver que foi um país que nunca saiu da crise. Acho que a gente não pode dizer que teve grandes períodos de calmaria e tranquilidade, equilíbrio. Sempre tem algum fator que está pegando. Então, acho que isso nos torna também um pouco mais resilientes e capazes de enfrentar esses momentos com mais sucesso. Então, eu acredito muito que são esses momentos que geram, inclusive, talvez aqui a gente tenha a possibilidade de ver, dentro de alguns meses ou anos, uma nova geração de empreendedores de alto impacto que vão ser, talvez, os novos Elon Musks daqui a alguns anos. Né? Então, porque são nesses momentos que a gente tem grandes acelerações de mudança de consumo. A gente viu que o Airbnb surgiu na última crise imobiliária, então, ou seja, vão existir, talvez, inclusive pela dimensão dessa situação que nós vivemos hoje, uma grande mudança de padrão de consumo e aceleração de adoção de tecnologia. Então, de certa forma, é muito difícil conseguir apontar exatamente o que vai acontecer, mas tem grandes verdades já que a gente pode constatar. E minha sempre sugestão, quando eu falo com empreendedores, eu acho que é muito momento de estar próximo dos clientes. Falo que a gente tem que inovar, mas inovar para mim é resolver problema. Resolver problema é você estar sentado na cadeira do cliente, vestindo os sapatos dele e sentindo o que ele está sofrendo e como que vai ser a nova realidade dele. Então, isso, se a gente trabalhar com problemas reais, tiver uma grande capacidade de execução, a gente vai transformar os nossos negócios ou vai criar novos negócios que de verdade são úteis para as pessoas, para as empresas. Então, de maneira geral, qualquer canto que você olhar, você vê transformações. Nesses dias eu estava falando com alguém no mercado imobiliário, ele falava que o luxo era até então você ter uma garagem ter um apartamento com 3, 4 garagens. Talvez agora, dado uma nova realidade, talvez as pessoas não usem mais tanto carro. Talvez o diferencial é você ter um espaço de home office em casa. Então, assim, o que vai mudar? Né? Então, acho que cada segmento tem suas particularidades e tem suas mudanças, impactos na mudança de consumo. Então, eu acho que, para mim, em vez de ficar tentando prever algumas coisas, a minha sempre principal sugestão é se coloque no lugar do cliente, senta na cadeira dele, bota os sapatos dele, entende as dores que ele está vivendo agora e como que vai ser a realidade dele. Potencialmente, se você tiver isso, e a gente chama aqui dentro de Conta Azul, que é a nossa experiência UAU, a empatia de se colocar no lugar do cliente, colocar o cliente na decisão, há uma grande chance de você sobreviver, em primeiro lugar, nessa crise, mas além de sobreviver, sair mais forte e potencialmente com um negócio diferente, entregando muito mais valor para o mercado que você atende. Pô, que mensagem bacana. Acho que fica uma deixa boa aí para a gente encerrar essa entrevista com essa mensagem. Vinícius, queria aproveitar para te agradecer novamente aí por aceitar o nosso convite, por ser generoso aí na participação dos seus comentários, do seu tempo e compartilhar um pouco aí da sua visão. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui pode aprender bastante aí com a sua experiência. Então, obrigado mesmo, viu? Que isso, foi um prazer. Sucesso para vocês também. Estou sempre à disposição. Valeu. Pessoal, obrigado e a gente na semana que vem volta com um novo vídeo. Valeu, um abraço.